Boa noite. Se quiser começar a gravar. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, estamos aqui hoje para a primeira audiência pública da apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Agradeço a presença do vereador Rogério, presidente da Comissão de Finanças da Câmara, presença do secretário Wellington, secretário Sr. Valdemar, secretário Gabriel. Agradeço a presença da Priscila, do Valber, e a gente vai começar a falar da LDO. A LDO, ela foi instituída pela Constituição Federal, certo? Tanto que a Lei 4.320, que trata da contabilidade pública, não faz menção, é claro, né? Porque a Lei de 4.320 é de 1964. A Constituição de 88 trouxe, né, esse, essa inovação para a época, que era a LDO, era uma coisa que os municípios faziam mais para cumprir a forma, né, porque quase não se usava ela. A LDO servia para algumas coisas até estar pronta a LOA. Ela servia só para você fazer a LOA. Quando veio a lei fiscal em 2000, o que aconteceu? Ela deu poder para a LDO. Né? A LDO começou a ter função. Além de orientar o orçamento, ela vale para o outro exercício também. Antes era uma lei que morria. Quando você entregava o orçamento, não servia mais para nada. Agora não, ela tem vigência, né, no exercício em que o orçamento que ela ajudou a elaborar, certo? A LRF fez isso, né, com a LDO. E a LRF, nós sabemos que o objetivo dela qual é, né? Era diminuir a dívida, né, pública, né? O principal objetivo da LRF era diminuir a dívida pública, né? E a LDO, se reparar nos anexos dela, que a gente não vai trabalhar ainda hoje, vai trabalhar na próxima audiência, tudo aponta para quê? Seu município tem condições de pagar a dívida, né? Quando ela fala do resultado primário, do resultado nominal, ela aponta para esse resultado. O resultado primário é o dinheiro que você sobra para você pagar a dívida, certo? O resultado primário é a receita menos as receitas financeiras, que são as aplicações, e a despesa menos os juros da dívida. A diferença é o resultado primário. Esse resultado primário, segundo a LRF, seria, entre aspas, uma reserva para você pagar a dívida, certo? Então, a LRF, o principal mandamento dela é pagar a dívida. Só que agora, né, teve umas mudanças com relação a precatórios, tudo, que foi o próprio governo federal que fez, né? Então já está meio que, né, desvirtuando um pouco a questão da LDO. Mas também ela tem outras funções, a LDO, né? De ajudar a elaboração da lei orçamentária, como que a lei orçamentária vai ser composta, como que ela vai ser elaborada. Aqui está falando que vai ser a partir do balancete de julho, vão ser calculados os valores, certo? Da receita quanto da despesa. O que mais que a LDO traz? Já reafirmando tudo coisas da LRF mesmo, que é a despesa com pessoal que não pode ultrapassar os 54, que não é 54, né? Porque tem um limite prudencial, tem um limite de alerta. Então, se você passar dos 48, você já está praticamente condenado já a ter que diminuir despesa com pessoal, né? Mas é uma das exigências da LRF e a LDO controla isso também, né? Questões aqui em Águas de Lindóia que nós temos as emendas impositivas, a LDO traz as regras, né, como é que vai ser o trâmite do processo. Até a gente fez uma inovação nessa questão das emendas impositivas, porque a nossa emenda impositiva com relação à LDO nossa nas emendas impositivas, para onde? Que foi na data de ontem que a Câmara devolve para a Prefeitura as emendas que foram se tornar inviáveis. Acabou aí.
não sabe, a lei não define o que a prefeitura depois que vai acontecer. E se a prefeitura tornar inviável de novo, né? A LDO não trouxe essa informação. Então, esse ano nós complementando, cada ano nós estamos aperfeiçoando mais, né, com relação a isso. A LDO também trata da questão do repasse de recursos para as entidades, né, do terceiro setor, que é uma coisa bem complexa também. As regras estão todas lá, né? O que mais que a LDO traz? Questões de alterações tributárias. Eu acho que essa LDO ainda está bem, vamos falar, genérica nessa parte ainda, né? Que a, a reforma tributária ainda está meio que em trâmite, né? Eu acho que vai acontecer muita mudança. Na LDO vai ter que ter alterações, acredito. E a gente vai trabalhar hoje com relação ao projeto de lei só. Os anexos a gente vai trabalhar na próxima audiência. Mas eu queria só mostrar para vocês o anexo de metas fiscais, que eu tirei uma prévia dele. Como que eu faço aqui? Vou para ir no pendrive? Letão? Ah, tá. Aqui? Aqui? Tá. É que tem uma, dentro da pasta tem uma... Ah, isso aqui já é o pendrive, tá? Boa noite, Daniel. Obrigado a presença. Queria mostrar para vocês como que a prévia do anexo de metas fiscais, como que ele, né, como que ele traz realmente ou aquilo que a LRF manda trazer, destacar o resultado primário. Eu só não estou achando onde eu salvei ele aqui no meu pendrive. Aqui, metas anuais. Amária, muito obrigado pela presença. Como faz agora, Val? Desculpa o transtorno, é que eu quis mudar um pouco só para demonstrar um anexo dela. Eu não sei se vai ficar nítido para todo mundo. É? Aumenta aqui, Leto? Ó, estão vendo aqui resultado primário ali? Deixa eu mostrar aqui onde está o resultado. Aqui, ó. Resultado primário sem RPPS acima da... O resultado primário, nosso receita orçamentária menos as receitas financeiras, despesa orçamentária menos as despesas com juros e correção da dívida. Então, isso aqui, a LLF fala que é para pagar, certo? Então, os anexos dela, todo o trabalho em virtude de achar recurso para pagar dívida, certo? Então, só para ficar demonstrado para vocês.
Outra função que eu esqueci de falar, que é a mais importante da LDO, ela faz a ligação entre o PPA e a LOA, né? É a principal, quer dizer, além daquelas que o tribunal exigiu dela, ela surgiu para fazer essa ligação, né? Ela traz os projetos que estão no PPA, que são do exercício, né? E trazem, vão levar, né? Ela vai levar até a LOA, certo? O PPA tem aqui também. É duro que se eu mexer aqui no trabalho de novo, né? Ah, tá aqui. Então, esse é o PPA, gente, é a parte, né, de 2027, certo? A gente, por decisão do secretário, tudo, a gente tomou a decisão que nós não vamos mexer ainda naquilo que foi apurado no PPA. Nós vamos, se tiver que acontecer algum reajuste, né, Wellington, a gente vai fazer na LOA. Mas a LDO trouxe os valores do PPA mesmo, que ele foi, né, atipicamente feito ano passado no mês de julho, mês de junho, né? Então, os programas também são aqueles já trabalhados, né, no PPA de 2027 e eles vão para a LOA. Alguns exemplos aqui dos programas, né? Governança cidadã, nós temos aqui administração em ação, nós temos a Moderniza a Fazenda, são vários programas que nós já trabalhamos ano passado, né? E eles vão para a LOA e quem vai fazer essa ligação é a LDO. Mas como nós propomos de trabalhar no projeto de lei, nós vamos voltar para lá de novo no projeto de lei, né, da LDO. Tem algumas considerações, ó. Principais pontos do artigo 4º da LRF. Conteúdo da LDO deve integrar o planejamento PPA com o orçamento, naquilo que nós falamos. As metas fiscais estabelecem metas anuais, receitas, despesas nominal, resultado nominal e primário, montante da dívida pública. Anexo de riscos fiscais, avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Hoje, nós não temos mais aqueles precatórios que chegavam de repente, né? Hoje nós já temos tudo programado, mudou, né? A forma que era lá em 2000 e hoje em 2000, nós não, mas mesmo assim, diz que tem coisa que pode acontecer. Então nós fomos até orientados a pedir uma posição para o jurídico, passar isso para a gente, alguma coisa que pode, que não seja precatório, que possa acontecer, a gente é obrigado a pôr nesse anexo de riscos fiscais. A limitação de empenho, por exemplo, como que deve proceder se houver uma frustração de receita e a despesa estiver avançando e a receita não, né? É, como que a gente vai fazer essa limitação de empenho, que regras que nós vamos seguir, certo? Controle e política da legislação tributária, que eu já falei para vocês. E a gente está prevendo que na próxima audiência nós vamos estar lá na prefeitura, acredito eu, já fazendo as nossas instalações lá na audiência da Lua, né, Wellington? A gente é, que já vai começar. Ô, Valber, eu vou pedir um favor, senta você aqui, vai mexer nela, eu sento aqui e eu trabalho com o papel. Mais fácil. Você vai.
65 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, na Constituição Estadual, 5 de outubro de 89, no artigo 4º da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município. O que vai compor a LDO para 2027? Isso aqui não é coisa da nossa cabeça, não é coisa de águas de isso aqui está na LRF, como que vai ser composta, os anexos da LRF, da LDO para 2027. Metas e prioridades da administração pública municipal. Essas metas, quais são? Aquelas que já foram pré-definidas no PPA ano passado, que ele abrange o exercício de 26 a 29. As metas fiscais é aquilo que eu mostrei para vocês, como que se vai comportar a receita, tudo expectativa, né, de como vai funcionar a receita, a despesa, quanto a gente tem preparado para pagar dívida, né? Elaboração e execução do orçamento municipal, como o orçamento vai ser elaborado, orientações relativas às despesas com pessoal e encargos, propostas de alteração na legislação tributária do município, a reserva de contingência, né, que é um dispositivo, né, depois eu vou usar melhor, limitação de empenhos, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, as emendas impositivas e as disposições gerais e finais. Das metas e prioridades, como já falei, ela vai fazer a ponte, né, entre o PPA e a LOA. Então, são aqueles que já foram pré-definidos no orçamento. Aqueles programas que eu citei alguns exemplos, eles vão fazer parte do orçamento, certo? No capítulo 3, das metas fiscais e riscos fiscais. São os anexos que vão compor, né, como a gente já falou lá no capítulo 1º. Então, a gente já pode ir lá para o capítulo, o artigo 4º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, como eu falei para vocês, lá de algum precatório, que lá em 2000 acontecia de forma de repente, acontecia sequestro de caixa, coisa, hoje em dia não tem mais isso. Já é programado o mapa que nós vamos pagar o ano que vem, já está em nossas mãos, né? A gente já sabe o que vai ser, o que vai acontecer, né? Mas esse anexo é uma exigência da lei, a gente tem que fazer, certo? No capítulo 4, da elaboração e execução do orçamento municipal. As regras, a proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Lei Federal número 4.320. Por que ele traz isso, né, no enunciado do artigo 5º? Porque antes a lei orçamentária, como é ela que ia valer para o exercício seguinte, a LDO não, então muita coisa que deveria ter constado na LDO, eles punham na LOA, tudo, operação de crédito, tudo que você possa imaginar tinha na LOA. O que aconteceu? Depois de um período, o tribunal começou a dar na LDO, que na LOA, o que tem que constar? Previsão da receita, da despesa, autorização para crédito, crédito suplementar e operação de crédito. Só, mais nada. Regras são todas na LDO, certo? Daí, a proposta, no parágrafo 1º, né, desse artigo 5º, a proposta orçamentária incluirá o orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal, seus fundos e entidades da administração direta e indireta. Parágrafo 2º. A proposta orçamentária conterá o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social. O que não é saúde, previdência e assistência, que é o orçamento da Seguridade, nós chamamos de orçamento fiscal, certo? Administração, turismo, esporte, finanças,
serviços municipais é tudo orçamento fiscal, certo? Artigo 6º. A proposta orçamentária abrangerá, é uma repetição às vezes, né? Abrangerá os poderes legislativo, executivo, seus fundos, entidades de administração direta e indireta, observando os seguintes objetivos. Né? Uma das coisas também, né, que o orçamento, uma das regras do orçamento é o princípio da unidade, ele é um só por município. Por isso que ele agrega poder executivo, legislativo, administração direta, o que tiver que for público tem que fazer parte de um orçamento, é o princípio da unidade, certo? Os objetivos do orçamento, né? Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, dar apoio aos estudantes carentes que prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior, promover o desenvolvimento do município, o crescimento econômico, reestruturação e reorganização do serviço administrativo, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação, assistência à criança e ao adolescente, melhoria da infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde, austeridade na gestão dos recursos públicos. Essas são os objetivos da LOA. Isso aqui, se vocês pegarem isso aqui e ler o nosso PPA, isso aqui está tudo lá, tá? Combater a pobreza, desenvolvimento, aluno estudar fora, austeridade na gestão de recursos públicos. Se você pegar o nosso PPA, está tudo lá, certo? Tem um programa para cada coisa disso aqui. Nosso PPA ele foi muito bem elaborado, né, pelo Wellington, tudo, e mostra tudo isso aqui, todos esses objetivos que estão aqui, está lá no PPA também, não está faltando nada. A proposta orçamentária para o exercício 2027 conterá as metas e prioridades a serem estabelecidas na relação de programas que integrarão, por compatibilização, a Lei do Plano Plurianual, PPA 26-29, e ainda as seguintes disposições. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado na receita para o ano em curso. O que quer dizer isso aqui? Até um tempo atrás, como o orçamento da prefeitura era realizado? Contabilidade fazia, certo? A contabilidade fazia o orçamento da despesa, primeiro como todo mundo sabe que é feito isso, depois fazia o orçamento da receita, né? Nós aqui, depois que houve aquela reestruturação que instalou as secretarias municipais, depois de uns 2, 3 anos, acredito eu, cada secretaria começou a fazer o seu orçamento. Chegou até um exercício ir lá apresentar até o orçamento para a população, certo? Então é isso. A contabilidade só tinha o serviço de fazer, vocês têm que seguir esse limite, 185 milhões. Isso é receita, 25 é da educação, 15 é saúde, e eles traziam e depois mandavam para a contabilidade fazer os ajustes necessários, né? E a regra que nós vamos seguir ainda, né, secretário, vai ser dessa forma, cada secretaria fazendo a sua parte, a contabilidade, finanças e a fazenda fazendo os ajustes necessários. Como que vai ser feita a estimativa da receita? Considerar-se a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária. A gente, como eu falei para vocês, optamos ainda para a LDO trazer o valor que foi colocado no PPA de 2027. Então, a meta de arrecadação nossa é de 185 milhões, a arrecadação do município total, certo? Pode ser que tenha algum ajuste para mais ou para menos na LOA. Para menos é difícil, né? Mas vai ter o ajuste que for fazer, vai fazer na LOA, certo? As despesas serão fixadas no mínimo por elementos, obedecendo à codificação da portaria interministerial número 163 de 2021. O que significa? Ela vai trazer quais são os elementos de despesa? Pessoal,
outras despesas correntes, que é material de consumo, outros serviços terceiros, tem as despesas de capital, que são investimentos, né, inversões financeiras, e a lei nossa vai informar até o elemento. Elemento que é? Pessoal, certo? Na execução orçamentária vai desdobrar, certo? O pessoal, a folha de pagamento, o que é? Gratificação, hora extra, ela vai, na execução orçamentária, vai desdobrar. A gente chama que é subelemento, certo? O elemento pessoal tem o subelemento obrigação, tem o subelemento gratificação, férias, né? O material de consumo, que é um elemento, ele tem o subelemento combustível, medicamentos, outros serviços terceiros é um subelemento, é um elemento. Tem os subelementos, né, que a gente trabalha, serviços prestados, né, em recuperação de imóveis, tem vários subelementos. Só que a LOA, né, isso aqui é uma regra que está na 4.320, isso mesmo, no artigo 15. A lei 4.320 fala que é obrigatório o orçamento ser feito até elemento. Tem gente que faz até o nível de ter o 90 lá, que seria a nossa aplicação direta, né? Não chega nem a nível de elemento. Chega na modalidade de aplicação, que nós chamamos, mas aí também não é fazer um orçamento genérico, né? Não tem como, não traz informação nenhuma, né? Mas a gente vai optar não, nós vamos fazer até nível de elemento. E o desdobramento vai fazer na execução orçamentária. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em ocorrer o ingresso. A gente está falando sobre isso hoje à tarde, na reunião com o senhor Valdemar. A questão do superávit, o recurso veio vinculado à saúde. É claro que nós vamos ter que usar a saúde esse ano. Isso é uma regra que está aqui. O recurso do trânsito vai abrir um crédito para usar esse ano, o superávit do trânsito vai usar no trânsito também. Então, isso aí é o básico, né, que a gente trabalha, mas tem que estar definido aqui. Que tem gente que pode interpretar, não sobrou, posso usar onde eu quiser. Não é assim. O orçamento geral, de novo, ó, abrangerá os poderes executivo e legislativo, as entidades de administração direta e indireta, e será elaborado de acordo com a portaria do Ministério do Orçamento e Gestão. Tem umas portarias nos documentos aqui também. Tudo que, por exemplo, como é que é classificada a receita, por exemplo, antes, a receita de IPTU, taxas e contribuições, nós chamávamos de receita tributária. O Valdemar lembra disso. Hoje não chama mais disso, tem uma outra classificação. E essas leis aqui que fizeram essas alterações. Hoje chama receita de impostos, certo? Antes, por exemplo, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, antes chamava outros serviços e encargos, né? Então, muita coisa foi mudada, né? E de acordo com essas leis aqui, ó, portaria de 14 de abril de 99, essa portaria 221 de 7 de agosto de 2023, do Ministério da Economia. Então, a gente vai fazer de acordo e vai seguir a regra nova, principalmente nós aqui em São Paulo, que a gente segue 2 planos de conta, né? A gente segue o plano de contas do projeto Aldesp do Tribunal e segue o plano de contas da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a gente também segue a regra lá da STN. Tem uma codificação também de acordo com a fonte da receita, a origem da despesa, como que ela é classificada, certo? E as regras estão nessa legislação aqui do artigo 8º. Artigo 9º. A Câmara deverá enviar sua proposta orçamentária ao Poder Executivo até 30 dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual ao Legislativo. Aqui, eu já tinha percebido esse erro, mas a gente vai corrigir já para a próxima audiência.
porque no parágrafo único fala uma coisa que não vai dar certo no caput do artigo 9º. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara, até 30 dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, os estudos e estimativas prévias das receitas. O que está a lei aqui, a gente tem que fazer um ajuste aqui, porque eu estou dando o prazo para a Prefeitura entregar as receitas para a Câmara trabalhar, e no mesmo prazo a Câmara tem que fazer o orçamento dela e entregar para nós. Então ela tem que ter um tempo hábil para trabalhar com as receitas, não é isso? Né? Então eu acredito que esse erro já está vindo há tempos. Esse erro aqui, né? Acredito eu que já está vindo há tempos, mas agora eu percebi, a gente vai acertar já para a próxima audiência. O artigo 10. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades constantes das metas e prioridades, juntamente com o plano plurianual. Aqui está falando o quê? Nós vamos seguir aquilo que está no plano plurianual. Claro que se chegar um recurso vinculado, não é que nós vamos dar preferência, ele também vai ser feito, certo? Mas dos recursos próprios, nós vamos dar preferência àquilo que já está no PPA, certo? O artigo 11. A proposta orçamentária vai ser composta do quê? E são os anexos da lei orçamentária. O que precisa constar no projeto de lei de orçamento? Mensagem, o projeto de lei, as tabelas explicativas. Depois, no artigo 12, já fala o que vai integrar a lei orçamentária anual, né? São os anexos aqui todos lá citados, né? Obrigando a gente a fazer, que estão lá na lei 4.320, que é o sumário geral da receita por fontes, tabela explicativa da evolução da receita, tabela explicativa da evolução da despesa, o anexo 1, demonstração da receita e despesa segundo a categoria econômica. O que é categoria econômica? São os grupos. Receitas correntes, receitas de capital, despesa corrente, despesa de capital, certo? Anexo 2, receita segundo as categorias econômicas, só trata de receita. Anexo 2 também, despesa segundo as categorias econômicas. Despesa lá, com despesa corrente, pessoal, custeio, investimentos. Anexo 2 também, na hora de elaborar a lei, a gente classifica anexo 2A, 2B, 2C, certo? Para não ter problema aqui, por causa do segundo a lei 4.320, ela trata tudo como anexo 2 mesmo, então o que fazer, é da lei. Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária segundo as categorias econômicas, que já está desdobrando cada secretaria como é que vai ser o seu orçamento. Anexo 6 é o programa de trabalho. O que é programa de trabalho? Ele vai trazer aquelas informações do PPA, por programa que está lá no PPA. Como é que os programas vão ser atendidos na lei. Anexo 7 é o programa de trabalho de governo. Vai pegar os programas que estão no PPA, que foram para a LOA, e vai separar por função de governo. Função legislativa, função administração, educação, saúde, urbanismo, comércio e serviços, desporto. Então, esse anexo vai trazer essas informações. O anexo 8, demonstrativo, já falei o anexo 8, né? E o anexo 9 é o demonstrativo da despesa por órgãos e funções. Por exemplo, a prefeitura, quanto que ela vai ter na função na educação, na função saúde, na função administração, certo? São informações, né, que na época da lei 4.320 eram informações importantíssimas, principalmente também na hora da consolidação das contas nacionais. O artigo 13. O Poder Executivo enviará, no prazo consignado na Lei Orgânica Municipal, até 30 de setembro, para o nosso caso, o projeto de lei orçamentária anual. O artigo 14. Essa regra também, num curso que eu participei, eu já aprendi que ela talvez até nem possa ser aplicada mais por causa da legislação superior à nossa, né? Caso o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, não seja devolvido para a sanção até o encerramento
da sessão legislativa, caso a Câmara não aprove o orçamento, o que a Prefeitura vai fazer de acordo com o que está com a Constituição. Mas acho que já teve parecer contrário até essa atitude. A Prefeitura pode dividir o orçamento por 12, né, 12 meses, e executar um 12º do orçamento. Só que certas despesas, pagamento da dívida, tem que priorizar, certo? Mas eu nunca vi acontecer, né? A Câmara não aprovar o orçamento. Sempre é feito um acordo. Se há alguma divergência na questão, sempre é acertada para a LOA, em 1º de janeiro já está em vigor. O artigo 15. Na execução do orçamento deverá obrigatoriamente ser utilizado na execução de despesas o detalhamento até nível de elemento, aquilo que nós já falamos anteriormente, sendo optativo os seus desdobramentos. O desdobramento, como eu já falei também, a gente usa na execução orçamentária. Lá que eu divido o material de consumo em medicamento, combustível, certo? Material hospitalar, farmacológico, certo? Na execução orçamentária. Artigo 16. Até 30 dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo editará ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Tudo que está aqui, gente, na lei, a Prefeitura já faz, viu? Não é nada de novidade, que é uma novidade que a gente vai começar a fazer isso aqui, tudo já é feito, certo? Só está, né, confirmando que tem que ser feito também em 2027. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam esse artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Aquilo que eu falei para vocês. Há uma frustração de receita, precisa limitar empenho. Se a gente tem um excesso de arrecadação, o que acontece? Os créditos adicionais, né? Então a despesa vai aumentar também, certo? Orientações relativas às despesas com pessoal e encargos. Os poderes executivo e legislativo poderão encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e de cargos e salários, incluindo a concessão, absorção de vantagens, revisão geral, criação, aumento e extinção de cargos ou empregos públicos, provimento de cargos ou empregos e contratações de emergência estritamente necessárias. Então, essa autorização ela está aqui, mas significa o quê? Cada vez que a Prefeitura vai criar um cargo, vai fazer a reestruturação, tem que ter uma lei específica para isso. Não é porque tem essa autorização que está autorizado tudo, não é isso. Cada projeto que for mandar, né, vai ser analisado através de lei complementar, vai ter o impacto orçamentário financeiro. Então, isso aqui é só falando que eu posso fazer o projeto de lei para encaminhar para a Câmara, certo? É como na questão tributária, que nós vamos chegar lá, tem certas autorizações que estão me autorizando a mandar uma lei para a Câmara. Não é que ali está autorizando já fazer a mudança. Está autorizando a pedir para a Câmara através de uma lei específica. É o que está falando aqui na parte de pessoal. As alterações previstas nesse artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente para atender às projeções da despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Isso aqui a gente faz de acordo com, a gente atende o artigo 16 e 17 da LRF, que é o impacto orçamentário financeiro. A Prefeitura de Águas de Lindóia sempre teve esse cuidado, agora ainda com o secretário Edito, o senhor Valdemar, Gabriel, a gente também cuidado redobrado. Nenhum projeto de lei chega na Câmara sem o impacto, né? Já para não atrasar o estudo do projeto aqui na Câmara, né? O artigo 18, o total da despesa com o pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somado aos 11 meses imediatamente anteriores, verificado no final de cada quatrimestre, não poderá exceder a percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período.
60% é para o município todo, né? 6% para o legislativo, que em outros, por exemplo, no estado, 6% que é legislativo, nesses 6% entra o poder judiciário também, certo? É que nós não temos. E 54% para o executivo. Como eu já falei também, o 54 é só uma fantasia, porque nós nunca vamos chegar no 54. Que a hora que eu chegar no 48, o tribunal já faz com que eu reduza a despesa, certo? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu quero apurar a receita, a despesa com o pessoal de abril. Eu pego a despesa com o pessoal de abril e retroajo há 11 meses para trás. Vai pegar a despesa do pessoal até do ano passado. Trago para a realidade e a mesma coisa eu faço com a receita. Eu pego a receita corrente líquida do mês, mais 11 meses para trás, chega a despesa e faz a regra lá, né? Se caso ultrapassar o limite, né, da despesa com o pessoal, que é os 48%, que é o limite de alerta do tribunal, nós temos umas regras também que estão estabelecidas aqui a seguir. Como é que eu faço a redução? O que eu tenho que fazer primeiro? Porque o tribunal também dá um tempo para a gente regularizar a situação que está errada, né? Primeiro passo, a prefeitura vai reduzir ou vai eliminar das despesas com horas extras. Vai cortar tudo. Trabalho 1 mês, 2 meses assim. Não resolveu? Redução de vantagens concedidas a servidores. Nem que seja provisória, né, até a Receita recuperar, tem que fazer isso. As regras são essas. Está nessa lei. Depois, não resolveu ainda tirando nem as horas extras, as vantagens, tudo vai para exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão. Não resolveu ainda demissão dos servidores admitidos em caráter temporário, certo? Então essa é como que eu vou seguir se houver extrapolamento, né, do percentual dos 48% da despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida, certo? Nós hoje, o mês de março, fechou em 43%, certo? Lembrando que tudo que se fala de LRF é resultado da prefeitura e das autarquias. E a Câmara, quando se fala de pessoal, não entra, porque a Câmara tem o limite dela, certo? Os demais, isso, Então, a receita base nossa, tem receita do SAI, do balneário, é nossa. E a despesa também, certo? No artigo 19, no exercício 2027, a realização do serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% dos limites referidos no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo anterior. Se a gente, claro, né, a regra está falando aqui já no artigo 18, mas aqui está falando que se eu tiver no limite prudencial lá da despesa com o pessoal, eu tenho que cortar as horas extras e se houver necessidade mesmo de fazer, só quem vai autorizar é o secretário de cada pasta, certo? Capítulo 6 das propostas de alteração na legislação tributária do município. Como já falei anteriormente, esse capítulo aqui, eu acho que ano que vem ele vem completamente já de cara nova. Não sei se vai ser uma cara bonita ou cara feia, mas que ele vai mudar, ele vai, né? Porque vai ter a reforma tributária, certo? Mas ele tem umas regras aqui. No artigo 20, o Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, que eu falei. Aqui esse artigo dá permissão para a Prefeitura mandar lei alterando parte tributária através de lei complementar, certo? Então, projeto de lei, né? Atualização da planta genérica de valores, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, revisão das isenções dos tributos municipais,
revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços, revisão da legislação sobre o uso do solo, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, a revisão da legislação aplicável ao imposto de transmissão intervivos, a instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, fazer com que fique estabilizado como eletrônicos os cadastros no setor de lançamento e tributação, como obrigação de responsabilidade dos servidores nela lotados. Então, a lei está falando aqui que vai ser eletrônico o cadastro de contribuintes, o cadastro imobiliário e o cadastro imobiliário. Então, esses 3 itens aqui, a lançadoria vai ter que apresentar de forma eletrônica para o secretário da Fazenda e para o prefeito. Aperfeiçoamento do sistema eletrônico de fiscalização e arrecadação tributária, incentivo ao pagamento de tributos em atraso, com renúncia de multas e juros de mora. Isso aqui, esse inciso é mais conhecido como refis, né? Implantação do IPTU premiado com sorteio de um prêmio para o contribuinte adimplente nos últimos 5 anos como forma de incentivo. O que eu estou lendo aqui, gente, também são coisas ainda que não foram discutidas a nível de gabinete, né? A gente está trazendo primeiro aqui, depois a gente vai dar uma outra, né? Alguma mudança pode acontecer aqui, né? Que é normal, que a gente já faz 2 audiências por causa disso mesmo. Se houver, né, indicação da população e houver alguma mudança que o executivo queira fazer também, certo? Porque isso aqui, gente, se eu der um IPTU premiado, um IPTU com desconto, o que que acontece? No anexo de renúncia de receitas, tem que ter o estudo disso, certo? Porque tem uma perda de receita. Por que que eu vou comprar? Eu vou premiar uma pessoa rica, né? Só que eu vou ter que condenar uma despesa que vai atrapalhar, às vezes, saúde, assistência social, entendeu? Que quem que vai ter, quem que, por exemplo, né? Então, muitas vezes muitas vezes não, eu tenho que demonstrar da onde eu vou tirar recurso para compensar aquele desconto que eu vou dar, certo? O artigo 21. Os atos relativos à concessão, ampliação de incentivo ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas que importem renúncia de receita, aquilo que eu estava falando, tributos municipais deverão obedecer às disposições da Lei Complementar 101, né? Vai ter que ter o estudo de impacto orçamentário financeiro, mesma coisa. Para eu criar uma despesa, para eu diminuir uma receita, eu tenho que fazer o estudo de impacto, certo? E tem que constar ainda no anexo de renúncia de receita. A cobrança dos débitos inscritos em ditativa de natureza tributária ou não tributária, considerados de pequeno valor e para os quais haja dispensa da propositura de ação de execução fiscal pela Lei Municipal 2785, dar-se-á amigavelmente, mediante envio de documento de arrecadação municipal que possibilite o seu pagamento, através de protesto da certidão de dívida ativa emitida, caso frustrada a cobrança amigável, e o setor de lançamento e tributação deverá manter os cadastros atualizados para os serviços eletrônicos, cabendo ao secretário municipal da Fazenda baixar normas e instruções necessárias. Os atos de concessão e ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem renúncia de receita obedecerão às disposições do artigo 14 da LRF, né? Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança. Isso, cada município também é bem local, também se a gente, o juiz às vezes despacha o processo
isentando, né, cancelando aquela dívida. Daí, nesse caso, para nós não vai ser considerado como uma renúncia, né? O artigo 23. A lei orçamentária anual conterá a dotação da reserva de contingência de até 3% da receita corrente líquida. O que é a reserva de contingência? Reserva de contingência é como se fosse uma dotação que ela vai inibir o déficit orçamentário. Eu tenho uma receita de R$ 1.000, eu tenho uma despesa de 900 e uma reserva de contingência de 100. É um dispositivo que inibe o resultado déficit orçamentário, certo? É como se fosse, não, é uma dotação inibidora do déficit orçamentário, certo? A regra aqui que nós pusemos na LDO é de até 3% da receita corrente líquida. O 3% da receita corrente líquida é um valor altíssimo, certo? Que eu acho que dá mais de 3 milhões, né? O nosso orçamento não comporta isso, mas como a gente está falando até, né, nós podemos trabalhar, né, certo? Capítulo 8, da limitação de empenhos. Quando a receita também, quando a frustração de receita e eu preciso cortar despesa, isso chama limitação de empenho, certo? Só que eu não posso cortar o empenho que eu quiser, eu tenho uma regra, certo? Vão se excluir das despesas que eu posso cortar o quê? Tem a hierarquização das despesas que eu posso cortar. Ó. Com alimentação escolar não posso, com atenção à saúde da população não posso, com pessoal e encargos não posso, preservação do patrimônio público também não, sentenças judiciais, projetos e atividades vinculados a recursos oriundos de transferências voluntárias, os convênios, certo? Então tem essa regra. O que sobra aqui? Sobra turismo, sobra obras, mais nada, né? O resto você não pode mexer, certo? Mas você tem que fazer limitação de empenho, né? Na hipótese de ocorrência do disposto no caput desse artigo, né, que houver a limitação de empenho, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o correspondente montante que caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo e da justificativa do ato. Então, se a Prefeitura for obrigada a conter despesa, a Câmara também vai fazer isso, porque a Câmara é mantida pela Prefeitura, né? E também, consequentemente, as emendas impositivas também vão ser cortadas, também o mesmo corte que vai haver na despesa do Executivo vai haver na execução das emendas impositivas, certo? Capítulo 9. Aqui é as transferências de recursos às entidades públicas e privadas. O artigo 25, a transferência de recursos a pessoas jurídicas em direito privado a título de parcerias voluntárias em regime de mútua cooperação que desenvolva atividades ou projetos para a consecução de finalidades de interesse público, deverá observar disposições da Instrução Normativa 1/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e suas alterações e a legislação própria, especialmente. Então, aqui a gente fala como que é feito hoje a transferência de recursos para entidades, como que é feito o hospital, o PAI, o asilo, seguem essas regras aqui. Tem os contratos de gestão, os termos de parceria, termos de colaboração e fomento, termo de compromisso cultural, transferências aqui referidos ao artigo 2 da Lei Federal 10.845, eu acho, não tenho certeza que são as subvenções sociais, convênios e outros ajustes congêneres nos termos da legislação de regentes, certo? Essas são as formas com que eu posso repassar, depende do serviço que eu vou precisar da entidade, é a forma que eu vou fazer o instrumento para passar o recurso, certo? Vai ser contrato de gestão, termo de parceria. Eu acho que o Hélio sabe informar melhor que eu até o que os instrumentos que nós usamos para repassar para o hospital, para a PAI.
são os contratos de gestão e os termos de parceria, né? Sem prejuízo das disposições contidas no artigo 26 dessa lei, a celebração de ajustes para a destinação de recursos às organizações de sociedade civil dependerá de isso aqui, o que a entidade tem que apresentar para a gente. Não é só querer passar recurso, a entidade também tem que ter umas obrigações que ela tem que seguir. Plano ou programa de trabalho, formalização de parcerias de acordo com o marco regulatório do terceiro setor, previsão orçamentária em classificação adequada à finalidade do repasse, nos termos da Lei Federal 4.320, lei autorizativa, a depender do caso, observância das regras específicas quando efetuada com recursos de fundos especiais, além das regras gerais, certo? Se eu vou passar uma subvenção social para o hospital, tem que seguir as regras do Fundo Municipal de Saúde, além das regras gerais, certo? O que o Fundo de Saúde exige? Conta específica, um monte de coisa, certo? Então, tem que seguir não só a regra geral, mas a específica daquele fundo, tá? Identificação do beneficiário do valor a ser transferido no respectivo instrumento jurídico. A execução da modalidade de aplicação. Isso aqui, gente, a maioria da nossa despesa, a modalidade de aplicação é 90, que é a aplicação direta. No caso, quando é transferência para a entidade, é a modalidade de aplicação número 50, transferências à entidade privada sem fins lucrativos, podendo ser classificada da seguinte forma, aquilo que eu já falei, termo de colaboração, acordo de cooperação, termo de fomento, termo de convênio, termo de parceria e contrato de gestão, autorização do chefe do Poder Executivo, dentre outros documentos previstos na legislação para a formalização da parceria. Isso aqui, gente, o Tribunal de Contas tem até na plataforma lá do Aldesc, tem um bloco que cuida disso aqui, certo? A Prefeitura, ela alimenta como a fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 5 do Aldesc, que trata só desse assunto, certo? Esse assunto não é nem misturado com as contas da prefeitura, é um processo à parte que cuida do terceiro setor, certo? O artigo 27. Os empenhos da despesa referente às transferências que trata o artigo 26, que é transferência do terceiro setor, serão feitos obrigatoriamente em nome da organização privada. Artigo 28. A administração pública e as entidades do terceiro setor deverão manter em seu sítio oficial a relação das parcerias celebradas, juntamente com os instrumentos jurídicos, planos de trabalho, documentos exigidos na legislação vigente e comunicados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com relação às transferências, né, o portal da transparência nosso, né, da Prefeitura, traz essas informações. As entidades também têm um portal de transparência, né, que acredito que nós que disponibilizamos para eles, e eles alimentam esse portal da transparência deles, né? O artigo 29. As prestações de contas dos recursos repassados às entidades deverão ser apresentadas na conformidade da Lei Federal 13.019, que é mais conhecida como EMIROSC, né? Que é o marco, né, da transferência dos recursos para terceiro setor. Capítulo 10 das emendas impositivas. Aqui trouxe algumas novidades, né? O projeto de lei orçamentária anual conterá reserva específica para atendimento das emendas individuais, através da qual os vereadores apresentarão as emendas impositivas de que trata o parágrafo 9º, artigo 166 da Constituição da República e da lei, o artigo 127 da Lei Orgânica Municipal. O total não ultrapassará 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei de 2027. Então, o que está falando aqui? Que a LOA de 2027
vai trazer qual que vai ser a base de cálculo dos 2%. É o exercício anterior ao de 2026. Concorda comigo? A única receita corrente líquida fechada que eu tenho anual é de 2025. Então, aquilo que vai ser seguido vai ser 2% da receita corrente líquida do exercício 2025, certo? 2024, que foi base para 2026, era por volta de mais de 2 milhões, né? O Poder Executivo disponibiliza para a Câmara. Disponibiliza de que forma? O projeto de lei orçamentária, ele vai ter uma segunda reserva de contingência, uma dotação que vai ser usada para alimentar, né, para ter recurso orçamentário para as emendas impositivas. Então, o vereador vai indicar repasse para o Conisca, vai tirar da dotação tal para repassar para o Conisca. Vai reforma de uma praça, por exemplo, ele vai tirar daquela reserva para suplementar aquela dotação de reforma da praça e assim por diante, certo? Na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, a Câmara atenderá ao que segue: compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados no anexo de metas e prioridades dessa lei. A Câmara, antes de mandar para a Prefeitura saber se é viável ou não, ela já tem que fazer esses critérios aqui para também não chegar na Prefeitura de uma forma que já vai ser, né, que não vai ser compatível nem com o PPA, então é uma coisa que vai ser difícil de acontecer. Ao menos metade das emendas estará vinculada ao financiamento das ações e serviços de saúde. Se o vereador também não apresentar uma proposta onde 50% seja saúde contemplada, também a Câmara já vai barrar, certo? Ele pode também, não só 50%, ele pode usar 100% na saúde, se ele quiser. Indica os recursos necessários, aceita apenas os provenientes da anulação da despesa, excluídas a que incidam sobre dotação do pessoal em cargos, serviços da DIP. Então, isso aqui já é um inciso também, o vereador não vai tirar a dotação de pessoal da prefeitura para fazer emenda. Ele vai ter a sua reserva de contingência lá para isso mesmo, certo? E no autógrafo da Lei Orçamentária Anual LOA, a Câmara Municipal demonstrará em anexo próprio as emendas individuais impositivas e a respectiva fonte de custeio. Ela vai demonstrar, né? Vou fazer isso, vou anular da reserva de contingência. Como que a prefeitura tem feito ultimamente? Ela cria digamos que seja 2 milhões. Metade é para a saúde. Eu crio uma reserva de contingência no orçamento da saúde e uma reserva de contingência no orçamento da Secretaria da Fazenda. Essas são as reservas que o Poder Legislativo vai ter como fonte de recurso orçamentário para anular, para criar a sua emenda, certo? Então, 50% para cada um. Artigo 32. Para fins de atendimento aos dispositivos relacionados às emendas individuais impositivas ao orçamento público municipal, os órgãos de execução observarão nos termos dessa lei o seguinte cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dessas emendas. Isso aqui, gente, também já acontece, não é nada novo, viu? Isso aqui já está acontecendo. Ontem mesmo foi um dia que foi o dia da Câmara, que é o inciso 2. Aqui, ó. Até o dia 15 de março de 2027, o Poder Executivo devolve para a Câmara aquelas emendas que são consideradas inviáveis, né? Que por algum impedimento técnico não vai poder ser executada. A Prefeitura devolve para a Câmara. A Câmara tem até o dia 15 de abril de 27 para devolver para o Executivo aquilo, né, ou se mudar o projeto, o seu projeto lá para se tornar uma coisa mais adequada, né, tem até 15 de abril. Isso aqui é novidade, o inciso 3, porque a lei anterior parava aqui no 15 de abril, certo? Chegou aqui, não tinha mais
normativa nenhuma para seguir. Nós temos aqui no inciso 3, até o dia 15 de maio de 2027, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos da Lei Orçamentária Anual. O que acontece? Quando a Câmara devolver as emendas inviáveis, né, para o Executivo, ele vai analisar de novo, vai ver se é viável ou não, o prefeito vai mandar fazer um projeto de lei de crédito especial para criar, para incluir isso, a nova emenda no orçamento, certo? O não cumprimento do prazo previsto no inciso 2, né, que é até 15 de abril, deste artigo, caracteriza impedimento técnico e desobriga o Poder Executivo de executar a emenda. Caso a emenda parlamentar individual defina a alocação de recursos para órgão ou entidade que não possua competência para executá-la ou para grupo de natureza de despesa que impossibilite sua execução, fica o Poder Executivo autorizado, cientificando o autor da emenda, a remanejar o respectivo valor para o programa de trabalho do órgão ou entidade da administração pública municipal com atribuição para execução da despesa ou a transferi-lo de grupo de despesa, de natureza da despesa. Isso aqui ficou até um pouco confuso, né? O remanejamento de que trata o parágrafo 2º desse artigo não será considerado no cômputo dos limites de créditos adicionais estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. Então, qualquer modificação, porque para mandar um crédito para a Câmara com as emendas novas, eu tenho que anular uma e experimentar outra, né? Isso aí não vai entrar naquele percentual que eu tenho de alteração orçamentária, não vai justamente porque vai ser objeto de lei, né? Uma lei específica para isso. Mas aqui está constando, né, que não vai fazer parte do percentual, não vai onerar o percentual. O artigo 33. Na ocorrência de não atendimento da meta de resultado fiscal, considerado no parágrafo 18 do artigo 166 da Constituição, as emendas individuais impositivas também sofrerão corte na mesma proporção que realizado nos demais gastos orçamentários. Aquilo que eu falei é a questão da limitação de empenho. O mesmo percentual que vai cortar de despesa, vai cortar também das emendas, né? Artigo 34. As programações orçamentárias previstas no artigo 30 dessa lei não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica. É isso, com base no artigo 35, que a prefeitura vai tornar a emenda viável ou não, certo? Inciso 1. Emendas individuais que desconsiderem os preceitos constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição. Emendas que apresentem a adoção de ações e serviços públicos para a realização de objetos de forma insustentável e incompleta. Você vai criar uma despesa de caráter continuado. Não pode com emenda, certo? Você vai criar um serviço que depois a prefeitura vai ter que continuar mantendo. Com emenda impositiva não pode, certo? Emendas que apresentem a alocação de recursos insuficientes para a execução do seu objeto. Por exemplo, eu quero que compre um parquinho. Eu doei lá 20 mil reais, custa o parquinho. O parquinho não vou colocar na terra, né? Tem que fazer uma adequação. E esse custo, se tiver esse custo, não pode. Certo? A emenda tem que ser estudada já nesse ponto também. As emendas que não atendam às metas previstas em planos estratégicos do município, PPA, principalmente, acho que o plano diretor também. Não comprovação de que os recursos orçamentários ou financeiros são suficientes para a conclusão do projeto ou de etapa útil com funcionalidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade. Eu acho que quer falar aquelas coisas que não vão ter continuidade, né? Funcionalidade também. A incompatibilidade com a política pública setorial aprovada no âmbito
do órgão setorial responsável pela programação, e cada secretaria vai analisar o seu. A incompatibilidade do objeto da emenda com a finalidade do programa ou da ação orçamentária emendada. Incompatibilidade com o valor proposto com o cronograma físico-financeiro de execução do projeto, no caso de emendas relativas à execução de obras. Emenda individual que conceda dotação para instalação ou funcionamento de serviço público ainda não criado por lei, em desacordo com o disposto da linha C do artigo 33 da Lei Federal 4.320 e alterações posteriores. Aprovação de emenda individual que conceda dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes em desacordo com o disposto na linha B do artigo 33 da Lei 4.320. Destinação de dotação à entidade que não atenda aos critérios estabelecidos pela Lei 3019, lá do terceiro setor, certo? Destinação de dotação à entidade em situação irregular, em desacordo com o disposto no artigo 17 da Lei Federal 4.320. Criação de despesa de caráter continuado, nós falamos, né? Direta ou indiretamente. Impedimento cujo prazo para superação inviabilize o empenho ou o pagamento dentro do exercício. Se for uma coisa que vai ultrapassar o exercício financeiro, também é um impedimento de ordem técnica. Os impedimentos de ordem técnica de que trata esse artigo serão apurados pelos gestores responsáveis pela execução das respectivas programações orçamentárias nos órgãos setoriais e nas unidades orçamentárias, que comporão o relatório a ser formalmente comunicado ao Poder Legislativo. A parcela da reserva de recursos a que se refere o artigo 30 dessa lei, que não for utilizada pelos parlamentares para indicação de emendas individuais durante o processo de tramitação da lei orçamentária anual, poderá ser utilizada pelo Poder Executivo como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. As emendas privadas, as entidades privadas, eventualmente indicadas como beneficiadas, deverão, para fins de operacionalização das emendas individuais de execução obrigatória, a elas destinadas, apresentar plano de trabalho, sujeito à avaliação técnica do Poder Executivo, que deverá conter cronograma físico e financeiro, plano de aplicação das despesas, informações de conta corrente específica. Certo? Capítulo 11, né? É o último capítulo, praticamente, eu acho. Deve ter mais. O artigo 36. Para assegurar a transparência da gestão fiscal e participação popular, determinados no artigo 48 da LRF, caso haja, né, novos períodos de isolamento social decorrentes da necessidade de contenção de disseminação de doenças, as audiências poderão ser virtuais. Quando aconteceu, nós fizemos sem essa autorização mesmo, né? Foi tão de repente que não deu tempo de colocar na LDO do exercício anterior, né? Artigo 37. As transferências financeiras às outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para a sua realização. Nós temos uma entidade, né, da administração pública municipal que, no caso, né, de tiver insuficiência, a prefeitura cobre o déficit operacional dela. Certo? Os repasses previstos no CAPT serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 38. O Poder Executivo é autorizado
nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Abrir créditos adicionais suplementares por meio de decretos do Executivo até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Isso aqui é os 10% daquela suplementação pura lá que eu anulo da saúde e ponho no gabinete do prefeito. Anulo do esporte e ponho no turismo, certo? Isso aqui é aquela que não tem regra, né? Eu tenho até 10% para fazer. Depois, nesse inciso 2 aqui, é uma permissão que tem no artigo 167 da Constituição, que é transpor, remanejar e transferir total ou parcialmente recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso 6, artigo 167 da Constituição da República, também até o limite de 10%. Só que para transpor, remanejar e transferir, tem umas regras, certo? Onde você encaixa. Se você não encaixar nenhuma dessas regras, é a suplementação que trata o inciso 1, certo? Que também tem 10% também. Então, entre suplementar, transpor, remanejar ou transferir, o Poder Executivo e Legislativo, claro, tem 20%, certo? De permissão. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Aqui está falando que a Prefeitura pode fazer operação de crédito, pode mandar um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para fazer operação de crédito. A mesma coisa lá de pessoal da legislação tributária. Pode mandar projeto de lei, não é que ela pode fazer direto certas operações de crédito. E ela pode também contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. E também ela está dizendo já aquilo que já falou na limitação de empenhos. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. O que quer dizer esse artigo 39 em poucas palavras? Nada pode ser executado sem empenho prévio, certo? Nada, certo? A contabilidade pública gera em torno do empenho prévio, certo? Artigo 40. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade na alocação de recursos orçamentários, certo? A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver previsto no plano plurianual, na lei diretriz. Se o prefeito, né, conseguir uma verba específica que não tenha projeto, não tenha programa aqui no PPA, na LDO, ele também pode mandar projeto para alterar. PPA e LDO, elas são leis flexíveis, certo? E também, se ele quiser fazer com recurso próprio também, ele pode alterar a qualquer momento essas leis, certo? Através de lei ordinária, tá, inclusive, certo? Após adequadamente atendidos projetos em andamento, né? Ele não pode, por exemplo, também parar uma obra, né, com recurso próprio, eu quero fazer outra e largar a outra parada, né? Isso aqui a lei, né, proíbe, e acho que hoje o administrador já não tem coragem de fazer isso mais, de como está, né, a fiscalização, tudo, né? Não, isso aqui é uma regra que valia lá antigamente, hoje em dia não se faz mais isso. Artigo 41. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: estabelecer a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatórios resumidos da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, se não atingido, deverá realizar cortes de dotação. A cada 4 meses, pois o Poder Executivo emitirá o relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais e garantindo a publicidade dos atos em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Quadrimestralmente será feita audiência pública para a divulgação dos gastos com saúde pública e apresentados ao Conselho Municipal de Saúde. O desembolso de recursos financeiros
consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, em forma de duodécimo. O que é duodécimo? É dividir um valor por 2. Os planos, lei de diretrizes orçamentárias, orçamentos, prestação de contas e parecer do Tribunal de Contas do Estado serão amplamente divulgados, inclusive na internet, para a disposição da comunidade. Só no caso do parecer do tribunal, a gente só vai publicar quando sair o acordo, né? Enquanto estiver em fase de defesa, estiver tramitando, às vezes sai um parecer prévio, a gente não, a gente tem a obrigatoriedade depois do trânsito em julgado. No artigo 42, o Poder Executivo realizará estudos visando a definição do sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações do governo. Também é uma permissão, né? A prefeitura ainda precisa de um tempo ainda para conseguir fazer esse controle. Artigo 43. Para efeito de inclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante aquela ação cujo montante não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Então, o Gabriel acho que sabe falar melhor que eu desses incisos da Lei 14.133, tudo que for feito até o limite disso, não precisa fazer impacto, certo? Eu não sei hoje qual seria esse limite, qual seria, Gabriel? Mas só para a gente ter essa noção. Então, abaixo disso não precisa, né? É necessário fazer, né? Certo. Só para a gente ter uma noção, né, de quanto que chega. Não precisa de impacto, certo? Artigo 44. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo às disposições contidas nos artigos 29 e 29A da Constituição. O artigo 45. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui já acontece, não tem nenhuma novidade. A gente faz audiência quadrimestral, a gente publica os relatórios da LRE, tudo isso aqui já acontece, certo? Quem quiser visitar o portal da Transparência da Prefeitura já tem tudo lá, tá? O custeio pelo Poder Executivo de despesas de competência do Estado, do Distrito Federal e da União somente poderá ser realizado se for ações de competência comum dos referidos entes da Federação previstas no artigo 23 da Constituição Federal, se houver expressa autorização em lei específica, caso seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, se houver previsão na lei orçamentária anual. Aqui é questão de fórum, polícia militar, polícia civil, certo? Está envolvido, são mais coisas do governo estadual que o município, né, às vezes custeia parte. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual por intermédio de seus órgãos da administração direta ou indireta para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Esse artigo 47, ele até existe, ele não é fácil de explicar, mas ele é uma exigência do IEGM. Então, a gente tem que constar isso da LDO. A dívida mobiliária referenciada, se houver, será devidamente atualizada pelo IGPM-FGV-SP, o Índice Geral de Mercado de
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo até a data da sua efetiva liquidação. A gente põe esse artigo porque é obrigatório, para a gente não perder ponto, mas nós não temos dívida mobiliária, certo? Nunca vamos ter também. Isso aqui é coisa de Estado, União. Artigo 48. Caso os valores previstos nos anexos de metas fiscais se apresentarem defasados, na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com o autorizado. Aquilo que nós falamos, nós vamos trabalhar na lua, se tiver alguma coisa defasada, nós vamos fazer o ajuste lá. O artigo 49. O Poder Executivo implementará gradativamente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, certo? Arrecadação da erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidade e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meio da implementação que fazem parte da Agenda de 2030 da ONU, que deverão ser atingidos até o exercício de 2030, certo? Então, toda a parte da legislação nossa, PPA, qualquer publicação da prefeitura tem que citar qual ODS, né, que nós estamos tentando atingir, certo? Tem uma classificação lá, é uma obrigatoriedade. O Poder Executivo implementará gradativamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Igualdade Étnico-Racial, criado pela Resolução número 2, CNODS, de 20 de dezembro de 2023, Governo Federal do Brasil e fiscalização pelo Tribunal de Contas. O orçamento anual será compatibilizado com o plano plurianual e por lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo único. O conjunto de ações governamentais voltadas ao atendimento da primeira infância possui caráter prioritário para os orçamentos de 26 a 29 e possui antecedência na programação e na execução orçamentária e financeira durante o período de vigência do Plano Plurianual 26 a 29, conforme a agenda transversal e multissetorial a ser regulamentada pelo Poder Executivo junto às respectivas áreas de atendimento. Isso aqui é a questão lá da primeira infância, né? A gente já tem isso, não, mas agora vai ter que ser uma forma mais específica ainda que a gente, né? Nós estamos esperando uma lei, né, sobre isso. Né? Vai ter uma lei regulamentando, né? E a gente vai separar aí assistente social, saúde e educação. Já existe a separação, que é creche para escola, né? Seria isso. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Então, esse é o projeto de lei, já né, uma pré-projeto, vamos dizer, uma proposta de projeto. Muita coisa ainda que a gente vai discutir com o prefeito, né, os secretários, tudo. E nós vamos trazer para a próxima audiência e o pessoal também que vai assistir o vídeo da audiência pode também apresentar sugestões, né, para... positivos, né? Participavam de vereadores, participavam no apaixonamento disso. Mas que se pudesse, principalmente nos gastos obrigatórios da saúde, 350% dos 20% permitido,
se pudesse ter uma emenda conjunta, né? Que pudesse todos os vereadores, em algum acordo, nós, uma discussão plenária, se houvesse uma unanimidade, de que todos pudessem pegar o valor da saúde que eles cabem, que pudessem concentrar no projeto de construção de pronto-socorro, um novo pronto-socorro, reforma, algo nesse sentido. Eu acho que isso traria um brilho muito grande. Hoje, a emenda positiva, o governo não pode dar, a contrapartida não pode dar, porque quando começaram as emendas impositivas, o que acontecia? O vereador ou o deputado protegido pelo governador botava civil numa determinada obra e o governador ali chegava lá, estava aqui, antes ele botava aquela obra como se fosse dela, isso classificava. Mas amanhã, você disse, num projeto comum, eu acho que é uma coisa interessante. Eu não sei se existe alguma barreira legal fora a ideia, mas se não houver uma barreira legal fora a ideia, poderia se mostrar, né? Eu acho que Lógico, respeitada a democracia, a discussão do plenário, que é imprescindível. Isso é mais do que. eu não tenho certeza, seu Valdemar. É claro que eu vou me referir ao exemplo que o senhor deu, mas eu acho que na questão das emendas, o vereador não pode propor despesa de caráter, criação de despesa de caráter continuado. Eu acho que isso está lá na emenda constitucional. Hoje, se tem um pronto queira reformar, Ah, não, daí já é outra conversa. ou desativar esse protocolo, fazer um novo prédio, cujo financiamento já está previsto, já vem caminhando. É uma curiosidade, é só eu acho que poderia trazer, não só para o governo atual, para outros governos, que se pudesse propor, eu acho que seria de muito valor, né, para a municipalidade. Essa foi uma sugestão para os vereadores, para a Mária, para o Ministério, né? Mas inteiramente isso, uma previsão legal com todo o respeito pela discussão legislativa, que não há ingerência no poder executivo e no poder legislativo. São poderes independentes e eles decidem. Você sabe que hoje, se olhando as emendas, assim, a parte que diz respeito à saúde, quase que é unânime, enquanto a transferência popular, por exemplo, quase todos os vereadores têm uma, né, contribuição. Né? Ou talvez ainda não queiram usar mais os outros 50. Ele pode até 100%. Às vezes, uma ação grande que todos os vereadores podem ter o sentimento de pertencimento da participação dele nesse dia. É uma coisa que não existe. Eu falo para você o seguinte: eu prefiro mais um centro de diversão do que mais para mim. Sim, com certeza. Com certeza. Só essa é uma parte. Muito obrigado, senhor Valdemar. Ok. Se isso seja permitido. Hoje a gente tem uma unidade básica de saúde que é um problema. Né? Que lá nos trâmites, a comunidade vai aumentando e a unidade está em um lugar que não é adequado. Né? Suponhamos que isso seja permitido. Né? Não sei porque a gente tem que consultar. Se houver todos os lá, dentro do nosso nome, aí nós apresentamos, pelo que eu entendi, aí nós temos que estar apresentando todo esse projeto para o executivo, é isso? E demonstrar para o executivo Aí que pode vocês ser não isso. estão criando uma despesa de caráter continuado. Você está pensando em desativar um posto, fazer outro, é isso? Aquela equipe, Puxei. entendeu? Vai continuar a mesma Vai continuar. Isso você tem que provar. Eu vou transferir aquela equipe que eu tenho aqui hoje no local inadequado, porque a gente sabe, por mais forma que a gente faça, a gente só vai gastando, e nunca tá bom. Né? E aquele bairro que mais tem hoje, o loteamento vem crescendo aquele bairro, e vai crescer mais ainda. Né? Então, eu só vou transferir o pessoal, o centro, para outro lugar. E você não entendeu a explicação do que acontece. Por que, novamente,
não pode ter custeio de projetos para então tem o privilégio de individualização. Sim, Né? A lei ela veio só para inibir que agentes políticos no poder executivo venham ajudar agentes políticos no poder legislativo. Mas quando há uma unanimidade, sim, com certeza. Né? na minha concepção, realmente todos. Né? É, a gente- É só uma parte. Eu acho que nós podemos até, eu assumo o jurídico nosso, vocês podem consultar o jurídico legislativo. Talvez seja até uma sugestão para, né, para as emendas para 2027. Eu consciente proposta do STF, através do Cícero Flamengo, É. depois algumas inovações aí, só uma coisa, né? Mas está muito bom, nação perfeita. Tá bom. Obrigado, senhor Waldemar. Mais alguém tem alguma coisa a falar, alguma dúvida? Eu só queria falar que vão existir mais duas audiências, né? Mais uma da prefeitura, da preparação, depois a Câmara faz uma para aprovar. Então, a gente vai ter mais duas oportunidades ainda, né? De discussão, de apresentar O sugestões. momento é esse. Sim, com certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É. Aqui na sessão do campo, entendeu? Porque eu acho que é importante, né, Rogério, está colocando essa população, como que dá sugestão, ainda está assistindo tudo isso, né? Porque depois não adianta. Não adianta reclamar, hoje é a forma. Trabalho legislativo e executivo, senão não é participação. Sim, Então, com acho que certeza. o canal, Rogério, acho que aqui no momento, né, nas nossas sessões, a gente está falando isso. Os nossos 10 minutos, Rogério, né, uma sugestão da que eu Sim, sei. sim. Depois ela também fazer uma cobrança do executivo e do legislativo. Se não participou na parte do planejamento, né? Exato. É, A hora é agora do planejamento. E depois que ele vem para a Câmara Municipal, pouca coisa nós podemos fazer em termos sim. de emenda, alguma coisa. É porque tirando os 2% lá, que é de vocês, o orçamento é do executivo. É. É. Certo, então, pessoal, muito boa noite a vocês, obrigado pela atenção. Obrigado a vocês pela disposição. Então, está encerrada a audiência. Obrigado, Waldemar, Gabriel, Ana Mária, Rogério, Wellington, os demais. Muito obrigado, boa noite a todos. Sim. Amanhã tem chegada. O que isso aconteceu? Tomar própolis. Sim, mas Você achou que ficou bom? Tá bom? Tá. Com certeza. Passar por tudo. Sim. Ela acho que dá algum stand-by nela, menino sem mexer. Ela tem ou é a conexão do será que na outra vez a gente fez? Pode ser por isso.
Não, seja sagrado, né? Sabe, Paulo, nós já estamos lá no nosso. Quem sabe na lua, nós já estamos no nosso capô. Rogério, obrigado por você ter vindo. Deixar.